E as três formas de usura principais que nós identificamos na sociedade capitalista são os lucros, os juros e os aluguéis. Então, essas três coisas não existem no mutualismo, porque essas três coisas independem do quanto que você trabalhou para poder receber aquilo. Então, você não precisa trabalhar para poder receber um aluguel, nenhum juros e nem lucros. Você precisa que outras pessoas trabalhem e utilizem aqueles bens para poder elas lhe darem uma renda quando você é um proprietário. Então, basicamente, essa é a maior diferença entre nós e os anarcocapitalistas. Nós acreditamos que a usura é uma forma de roubo. Então, ela só pode existir na medida que você tem um monopólio, um sistema de monopólios forçados pelo Estado. Então, o Estado ele força o monopólio da terra, o monopólio territorial, através da imposição da propriedade privada das terras. Ele força também a existência dos juros, porque ele, ele proíbe você de trocar em uma moeda que ele não permita. Ele força o monopólio da moeda. Então, se você tem um monopólio da moeda, você tem uma escassez de crédito, portanto, você tem juros, porque você não tem competição dentro do sistema de créditos e de moedas, você não tem competição de moeda. Então, você tem os juros. E, portanto, tendo esses dois monopólios estabelecidos, fica fácil de estabelecer o terceiro, que é o lucro. Porque se você não tem acesso ao crédito necessário para você trabalhar de maneira livre, ou você trabalhar para si e sozinho, ou então você se unir com outros trabalhadores e formar cooperativas e associações de trabalho horizontais, necessariamente você vai ter o lucro. E apenas assim é possível existir o lucro, a partir desses dois monopólios. Portanto, essas três formas de roubo dos trabalhadores só pode ser feita mediante a violência do Estado e a compulsão, a obrigação compulsória de você obedecer às leis e estar dentro de um sistema capitalista. Não existe capitalismo sem Estado. Isso é uma farsa. Isso nunca existiu e nunca vai existir. Porque não existe capitalismo sem força, sem utilização de força, sem utilização do exército, sem utilização da polícia, para poder forçar as pessoas a estarem dentro desse sistema legal que as torna incapazes de se libertar o seu trabalho da exploração, da usura. Então, é basicamente essa a diferença entre o mutualismo e qualquer sistema de capitalismo. Porque no mutualismo, a gente tem um mercado sim, a gente tem uma moeda sim, a gente tem produção para troca sim. Porém, o que nós não temos é pessoas que não são trabalhadores recebendo e sugando os trabalhadores. Nós temos uma economia criada, definida, mantida e gerida pelos trabalhadores de cada localidade. Independente de eles estarem trabalhando para trocar ou para subsistência, o que importa para a gente é que os trabalhadores estejam no poder, no comando, e de sua própria produção. Eles recebam o valor integral do trabalho. Então, é uma economia em que todos os trabalhadores estão trocando entre si, produzindo e trocando entre si. E não há mais essa figura parasítica. Então, é basicamente isso. Certo, vamos às perguntas. O Anark, o que pensa sobre o pensamento do David Graeber sobre os mercados? Na visão dele, historicamente, o mercado só puderam existir com o Estado. Acho que você falou sobre isso, né? Mais ou menos. É porque é o seguinte, eu ainda não cheguei a ler o livro do Graeber, dos débitos, né? Que ele fala sobre a história do débito e da moeda. Mas, assim, eu conheço superficialmente e, pelo que eu vejo, o mercado, ele não necessariamente ele só pôde surgir
com, com a existência do Estado, ou da forçação de uma moeda. Assim, estou falando pelo que eu sei mais ou menos por cima, assim, dos argumentos do Graeber, porque a ideia dele não é sobre a questão do mercado em si, pelo que eu entendo, né? Pelo que eu vejo sendo comentado sobre. A questão dele é sobre a existência da moeda como nós conhecemos, entendeu? Então, a moeda sim, a moeda na forma de ouro, de prata, bem possivelmente sim, ela foi, ela foi fruto da força estatal. E isso nós, mutualistas, nós concordamos 100%. Nós rejeitamos essa utilização de commodities metálicas como sendo fundamentais para um mercado. Ou então de moeda, de qualquer moeda que não seja controlada pela própria população, entendeu? Então, nós também rejeitamos essa ideia. Porém, o mercado, ele não necessariamente, ele precisa ser orientado pelo uso dessas moedas, entendeu? O mercado não quer dizer que você está trocando em ouro, ou em prata, ou em alguma moeda que seja que seja controlada por grupos da sociedade. O mercado é apenas um sistema de produção para a troca. Então, na sociedade, houve, até mesmo antes da utilização de metais para a troca, já existia produção para a troca entre as pessoas. Várias sociedades antigas, elas já utilizavam esse modelo. Nós podemos, por exemplo, a gente pode pensar até mesmo na própria Mesopotâmia, que você tinha as cidades fazendo comércio entre si, fazendo trocas, e isso tudo misturado com a economia comunal também. Então, outras sociedades, né, China antiga, tinha também o Império Azteca, que apesar de extremamente autoritário e centralizador, algumas pessoas conseguiam ir para a margem do império, e sair do centro e ir para áreas mais afastadas, que eram menos controladas, e estabeleciam suas formas próprias de moeda, que não eram aquelas que eram forçadas pela, 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 pelo centro da sociedade azteca, certo? Geralmente eles se refugiavam em praias, formavam algumas sociedades ali e passavam a trocar entre si em outras formas de moedas e de maneira mais livre. Porém, o que nós defendemos é algo que nunca existiu na história da humanidade assim em larga escala, porque o sistema mutualista ele troca essa lógica de uma moeda controlada e autoritária para uma moeda que é controlada de maneira descentralizada, de maneira não autoritária, e onde as pessoas elas são livres para fazer modificações e alterações democráticas na forma como a moeda circula, como ela é produzida, como ela é utilizada na sociedade. Então, nós temos uma economia muito mais orientada por uma coisa chamada notas de trabalho, que as notas elas representam, ou notas de troca, né, também chamadas, as notas elas representam produtos em si. E a produção em si é uma promessa de que você vai produzir no futuro. A nota é basicamente isso. E produzir uma certa quantidade, né, de, de, de produtos. E são essas notas que são o centro e o coração da economia mutualista. Essas notas que vão ser trocadas no mercado e utilizadas para as pessoas obterem. E não vai ser mais uma moeda controlada por minorias, mas sim uma moeda que ela é decidida de maneira livre pela a população. E, e, e aí também é algo que nós temos em mente. Então, seria de fato uma revolução
nesse sentido, no setor financeiro, bancário da sociedade, e também seria a destruição de todos os privilégios associados à utilização da moeda. Então, uma moeda, ela só é forçada quer dizer, as moedas elas só foram forçadas porque existia essa necessidade das elites de controlar a produção da população, né? Sempre existiu, né? Essa necessidade das elites de controlar, mas você não consegue controlar uma moeda se ela não for escassa para a maior parte da população. Você só consegue controlar uma moeda que ela é escassa para as pessoas e que ela é concentrada nas mãos de um pequeno grupo, como foi historicamente o que aconteceu com o ouro, né? O ouro ele é extremamente escasso por natureza, portanto, aqueles que mais se sucediam nas atividades de comércio, de mercado, ou até mesmo aqueles que eram privilegiados por um sistema de violência, de agressão generalizado, eles acabavam acumulando muita moeda e a moeda ficava concentrada na mão dessas pessoas, porque sendo o ouro escasso, se uns têm muito, se poucos têm muito, o resto tem pouco. Então, dessa maneira eles podem utilizar isso para controlar a economia, porque se a economia é toda orientada a essa moeda monopolística, então aqueles que detêm essa moeda controlam a economia inteira. Então é basicamente isso.